Bem-vindos de volta à disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Na aula de hoje nós teremos a segunda aula da unidade 4, tratando de equilíbrio de oxirredução. Nós iremos discutir as reações de oxirredução, o potencial de redução, os agentes oxidantes e redutores, a célula eletroquímica, a força eletromotriz, a espontaneidade das reações, a equação de Nernst e a constante de equilíbrio. Bom, quando a gente falou das reações com troca de elétrons, quando nós falamos das ligações químicas, nós vimos que as ligações iônicas acontecem porque um átomo doa elétrons e outro recebe elétrons. Então, esse processo de transferência de elétrons são as reações de oxirredução, ou seja, um átomo vai doar elétrons e outro vai receber elétrons. Aquele átomo que recebe elétrons está recebendo cargas negativas, por isso o estado de oxidação dele reduz. Então a gente chama isso de redução. Enquanto que o átomo que doa elétrons, ele está perdendo cargas negativas, assim ele passa a ter cargas positivas e, portanto, ele está sofrendo uma oxidação. Essa transferência de elétrons, então, gera uma corrente elétrica. Existe um fluxo de elétrons que vai sendo transferido de uma espécie química para outra espécie química. Então é exatamente como eu falei, né, o que ocasiona as ligações iônicas, é exatamente essa transferência de elétrons, em que um elétron é completamente transferido para a eletrosfera de um outro átomo. Então, eu meço o potencial com que uma substância sofre essa redução, comparando isso com um eletrodo chamado de padrão. Foi estabelecido o eletrodo de hidrogênio como sendo padrão e, por isso, se tem esse eletrodo como sendo 0 volts, né? Ele possui um potencial aí de redução de 0 volts. Então não é que isso seja um número absoluto, é um número relativo. Nós decidimos que esse ia ser o padrão e chamamos ele de 0. Então, a partir daí, as outras reações de redução e de oxidação são comparadas com essa semicélula ou semicela. É, na verdade, uma solução de ácido com uma concentração de 1 mol por litro, sob a presença de gás hidrogênio na pressão de 1 atm, e eu preciso colocar um fio de platina para poder passar o elétron, né, para esse elétron poder ser conduzido para a outra semi-reação. Então essas reações, elas acontecem na verdade como se fossem semi-reações separadas. A gente acaba estudando melhor se nós separarmos essas semi-reações. Então eu tenho, por exemplo, um cátion metálico, ele recebe um determinado número de elétrons de acordo com a sua carga elétrica e vira então um metal no estado zero. Então acontece aí o processo de redução. Então a gente pode expressar isso de forma genérica como sendo a espécie oxidada mais um determinado número de elétrons produzindo uma espécie reduzida. E aí os índices A e B são os índices estequiométricos dessas espécies químicas em reação. Então existem valores que são tabelados para o potencial de inúmeras reações químicas, todas elas comparadas com essa semi-reação do hidrogênio, que é chamado de eletrodo padrão de comparação. Então, essas substâncias têm uma tendência de se oxidar ou de se reduzir. Como é que eu vejo isso, né? Como é que eu percebo quais são as substâncias que tendem a se reduzir e aquelas que tendem a se oxidar? Isso acontece exatamente quando eu coloco essas duas substâncias em contato, né, eu observo o comportamento dessas duas substâncias em contato e eu percebo que uma tende a sofrer a redução. Então essa que tende a sofrer a redução, né, ela tem um maior potencial de redução, ela é chamada de oxidante, porque ela obriga a outra espécie a se oxidar. Enquanto que aquela substância que sofre a redução, ela obriga a outra substância a se oxidar, e por isso ela é chamada de agente oxidante. Então, quem se oxida acaba obrigando a outra substância a sofrer redução e por isso ela é chamada de agente redutor. Então, quem se reduz é o agente oxidante e quem se oxida é o agente redutor, porque ele obriga o outro a se reduzir. Nós ouvimos muito falar em agentes antioxidantes. Esses antioxidantes, na verdade, são agentes redutores, ou seja, eles sofrem oxidação e por isso eles obrigam a outra substância a se reduzir ou não deixam que a outra substância se oxide. Esses antioxidantes, por exemplo, a vitamina C, a gente toma essas substâncias porque aí elas removem os radicais livres, ou seja, elas obrigam esses radicais livres a sofrer um processo de redução
ou não sofrer um processo de oxidação, porque elas se oxidam, certo? E a gente mede isso, é muito mais fácil de medir isso com uma estrutura chamada de pilha de Daniell, onde eu tenho nesse exemplo aqui, do lado esquerdo, o eletrodo padrão de hidrogênio, que é uma solução ácida a 1 mol por litro, o gás de hidrogênio a pressão de 1 atm, um fio de platina, e do outro lado eu tenho a solução de cobre, uma barra de cobre, né, uma ligação elétrica aí para os elétrons passarem, que é um fio metálico, geralmente de platina, e uma ponte salina, que é um gel rico em cloreto de potássio, que é exatamente para poder fechar o circuito. Então, a partir desse tipo de sistema, eu posso tabelar, eu posso medir a voltagem registrada naquele voltímetro, e aí eu tenho, então, os potenciais de redução de cada uma dessas semi-reações. Bom, um exemplo muito comum, né, que a gente faz muito em laboratório para mostrar esse tipo de reação, é colocar uma placa de cobre dentro de uma solução de prata. O que a gente percebe? Que ao longo do tempo, essa solução vai ficando azulada e a superfície da placa metálica vai se escurecendo. Isso acontece por quê? Porque o cobre sai da placa e passa para a solução, formando substâncias, né, sais de cobre que são azulados, enquanto que a prata começa a se depositar na superfície metálica daquela barra. Então isso acontece porque o cobre vai sofrer a oxidação e passar para a solução, enquanto que a prata que estava em solução vai passar para a forma metálica e se depositar na superfície da placa. Então a forma mais comum de representar a pilha de Daniell, né, que foi feita primeiramente com cobre e zinco, é o desenho que a gente mostrou anteriormente. Então eu tenho uma solução de um lado, mergulhada no metal, né, dessa mesma solução. Então se a solução é de cobre, o metal mergulhado aí é cobre. Se a solução é de prata, o metal aí mergulhado é de prata. E novamente uma ponte salina para fechar o circuito. Mas, como eu disse, a pilha de Daniell, que foi primeiramente proposta por um cientista chamado Daniell, né, o sobrenome dele é Daniell, é feita com zinco e cobre. Então, a partir dessas reações, o que a gente percebe? Que o zinco ele se oxida na pilha do Daniell e o cobre sofre redução. Então, comparando esses três metais, a gente vai ver que a prata é mais nobre que o cobre, porque ela sofre a redução e o cobre a oxidação, só que o cobre é mais nobre que o zinco, porque ele sofre a redução e o zinco sofre a oxidação. Esse tipo de conhecimento é importante porque a gente às vezes pode proteger uma estrutura metálica usando o que a gente chama de eletrodo de sacrifício. Por exemplo, você tem uma torre feita toda de ferro, né? Uma torre de antena de TV, ou de rádio, ou de celular, que é feita de ferro. O que a gente faz? A gente sabe que o ferro é mais nobre que o zinco. Então a gente fixa nessa torre, em contato com o solo, vários eletrodos de zinco. Então ele vai sofrer a oxidação, enquanto que o ferro é mantido, né, na forma metálica. Isso vai proteger aquela torre de se oxidar. Bom, pensando na pilha de Daniell, que é aquela reação de zinco e cobre, a gente pode primeiro escrever as duas semi-reações, sempre no sentido da redução. Então o zinco 2+, mais 2 elétrons, vai dar o zinco 0, e o potencial de redução é menos 0,76 volts. Enquanto que o cobre 2+, recebe 2 elétrons e produz cobre 0, com um potencial de mais 0,34 volts. Então a gente percebe aí que o cobre tem um elevado potencial de redução. Então ele vai se reduzir e o zinco é que vai sofrer a oxidação. Sendo assim, a gente vai inverter a reação do zinco e escrever agora no sentido da oxidação. O zinco vai dar o zinco 2+, e liberar 2 elétrons, agora com um potencial de mais 0,76. A gente inverte também o sinal do potencial. Então esse é o potencial de oxidação do zinco. Enquanto que o cobre vai receber 2 elétrons e produzir cobre 0 com aquele potencial de 0,34 volts. Somando essas duas semicelas, eu tenho que o zinco metálico reage com o cátion, né, cobre 2+, e produz zinco 2+, e o metal cobre. E o potencial dessa reação é de 1,10 volts. Então essa reação é chamada de espontânea, porque o potencial de acontecer, né, o potencial elétrico aí, é de 1,10 volts. Então, desenhando essa célula aqui como uma pilha de Daniell, a gente tem ela expressa aqui nesse desenho, mas uma coisa extremamente importante que a gente perceba é que esses potenciais eles são calculados
para condições padrão, ou seja, o cobre vai estar 1 mol por litro, o zinco vai estar 1 mol por litro, né, a temperatura de 25 graus Celsius. Se eu tenho variações nas concentrações, isso também vai variar o potencial. Então, ao longo do tempo, o que vai acontecer é que o cobre presente na solução vai se depositar na superfície metálica, aumentando a massa daquela barra de cobre. E o zinco vai diminuir a barra metálica de zinco e vai aumentar a concentração de zinco em solução. Isso muda o potencial que vai ser medido no voltímetro. Então isso é o que a gente chama de força eletromotriz, qual é a diferença de potencial entre as duas espécies, a que reduz e a que oxida. Então isso é medido, né, ao passo que a reação vai acontecendo, essa força eletromotriz vai se modificando e a gente vai medindo isso, né, em volts. Então a força eletromotriz vai ser o potencial daquele que se reduz menos o potencial daquele que se oxida. Isso vai mostrar quanto de energia é gerado durante essa reação de oxirredução. Aqui no caso da pilha de Daniel, a gente viu que a força eletromotriz então é de 1,1 volts. Então, de modo geral, como eu já falei, isso é calculado em condições padrão, concentração de 1 mol por litro, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Ao longo do tempo, a reação vai acontecendo, as concentrações vão mudando e esse potencial vai sendo alterado também. Então, sempre que uma pilha acontece de forma espontânea, a gente chama essa pilha de galvânica. Então, as pilhas galvânicas acontecem quando eu tenho o potencial, a força eletromotriz, né, o potencial dessa reação positivo. Quando a reação não é positiva, quando ela não acontece espontaneamente, né, o potencial é negativo, a gente chama de pilha eletrolítica. Por quê? Porque eu tenho que adicionar aquele potencial que eu calculei, eu tenho que adicionar para que a reação aconteça. Eu tenho que fornecer energia para que aconteça a reação. Então ela não é espontânea. Então as pilhas elas podem ser expressas de forma mais simplificada, né? Então eu tenho o anodo barra a forma então, né, dele em solução. Eu tenho a forma da outra espécie em solução também, vai ser aquele que sofre a redução, né, aquele que é reduzido, e o catodo. Então esse anodo e esse catodo que a gente chama são as barras metálicas. O anodo é aquele que vai doar elétrons e o catodo é aquele que vai receber o elétron. Então eu tenho aí uma forma simples de descrever essa célula. Então, por exemplo, a pilha de Daniel vai ser zinco barra zinco 2+, 2 barras cobre 2+, barra cobre. Isso mostra, né, isso expressa a pilha de Daniel. Mas, como eu disse, as concentrações alteram essas condições de potencial. Então, o que a gente pode fazer? Se essas concentrações não forem iguais às padrão, que é 1 mol por litro, eu posso escrever isso dentro dessa estrutura também. Então, eu adiciono aí a informação da concentração. Isso vai me ajudar a calcular o potencial dessa célula. Então, sempre lembrando que o anodo é onde acontece a oxidação e o catodo é onde acontece a redução. Bom, pensando na equação de Nernst, a gente vai ter que o potencial da célula, então, depende dessas concentrações que a gente já falou, e aí Nernst relacionou essa concentração a esses potenciais. Ele construiu uma equação que faça com que a gente possa calcular o potencial, mesmo que a concentração não seja 1 mol por litro. Então, considerando essa semicélula, onde a espécie oxidada recebe um número de elétrons e forma a espécie reduzida, a gente tem que o potencial dessa semicélula vai ser o potencial padrão, aquele que é tabelado para 1 mol por litro, menos RT, dividido pelo número de elétrons, vezes a constante de Faraday, Ln da espécie reduzida, que aqui vai ser o produto, dividido pela espécie oxidada, que aqui é o reagente. Então, fazendo as devidas substituições, né, sabendo que R é 8,314 joules, Kelvin menos 1, mol a menos 1, e que a constante de Faraday é 96,485, então eu substituo esses valores e eu vou ter aí como calcular isso a partir de qualquer concentração. Então, para o exemplo daquela figura que está apresentada aqui, vejam que nesse caso, dos dois lados eu tenho zinco. Vocês vão dizer, mas se é zinco do mesmo lado, Ozelito, como é que isso dá um potencial? A gente vai ver isso na hora que a gente substituir as concentrações. Para a semicélula,
em que a concentração de zinco é 0,02 mol por litro, eu vou ter um determinado potencial. E para a semicela, em que a concentração de zinco é 0,5 mol por litro, eu vou ter outro potencial. Então vamos substituir aqui. Eu sei então que o potencial é menos 0,076, que é o potencial padrão do zinco, menos 0,0592, após aquelas substituições da constante de Faraday, da constante dos gases, da temperatura em Kelvin, essa coisa toda, dividido pelo número de elétrons, que a gente já sabe que são 2 elétrons que são transferidos aqui, log de 1 dividido pela concentração de zinco. Por que é 1? Porque aqui a gente tem, na verdade, um sólido, né, que é o zinco metálico, e essa concentração então é uma constante. Então a gente, nesse caso, a gente substitui aqui esse sólido, né, a concentração do sólido por 1. E aí, seguindo esses cálculos, a gente vai ter que o potencial da semicela, quando a concentração for 0,02 mol por litro, vai ser igual a menos 0,81 volts. Para a semicela, em que a concentração é 0,5 mol por litro, aqui tem um erro de digitação, nessa segunda aqui é 0,5 mol por litro, o potencial vai ser menos 0,77. Então, quem é que tem o maior potencial aqui? O maior potencial vai ser o potencial menos 0,77. Ele é maior do que menos 0,81. Então, essa vai ser a semicélula que vai acontecer a redução, e a outra semicélula vai acontecer a oxidação. A gente vai inverter o sinal e vai obter aí uma força eletromotriz de 0,04 volts. Então essa reação ela é uma reação que acontece espontaneamente, uma vez que o sinal desse potencial calculado é positivo. Bom, para que serve esse potencial de meia célula, ou como é que ele é usado, né? Vários exemplos poderiam ser citados aqui, mas um exemplo muito importante, muito interessante, é a cadeia respiratória, que acontece dentro das mitocôndrias. Quando vocês estudaram biologia, vocês viam que uma parte da transformação do açúcar em energia é dentro das mitocôndrias, na chamada cadeia respiratória. E ali envolve-se um H+, para que essas reações aconteçam. Tanto o ADP se transformar em ATP, o NADH virar NADH+, enfim, eu tenho H+ envolvido aí, sendo consumido ou sendo liberado. Então essas transferências de H+, elas estão envolvidas na transferência de elétrons durante esse processo de aproveitamento de energia. Então vejam que, na verdade, as nossas células são como pilhas, elas funcionam como pilhas, em que os elétrons são transferidos. E elas dependem muito do pH do meio, porque o H+ está envolvido nessas reações. Então, um exemplo, que não é o que acontece dentro da célula, seria o dicromato. Esse dicromato recebe 14 H+, ou seja, ele reage com 14 H+, e recebe 6 elétrons para liberar o crômio 3+, e 7 moléculas de água. Então, nesse caso, quando eu for fazer os cálculos de constante, né, de constante de formação desse complexo, nesse caso aqui, o potencial dessa semicélula, o que eu vou ter aqui então é o E0 tabelado dessa reação, menos 0,0592 dividido por 6, que são 6 elétrons que são transferidos, o logaritmo da concentração de crômio 3+ ao quadrado, porque são liberados 2 crômios 3+, dividido pela concentração de dicromato, vezes a concentração de H+ elevado a 14. Então a concentração de H+ é extremamente importante para que a gente calcule o potencial dessa semicélula. E ao calcular o potencial dessa semicélula, eu vou ter então a tendência dessa reação de acontecer. Então, quando eu vario o pH, eu sei que eu vario a concentração de H+. Se eu estou variando o pH e variando a concentração de H+, eu vou variar o potencial dessa semicélula, podendo chegar até um ponto em que a reação não seja espontânea. Um outro exemplo é o permanganato de potássio. O permanganato de potássio ele é muito utilizado na medicina quando as pessoas têm catapora. Você faz uma solução dele e passa na pele para combater aquelas feridinhas, né? Na verdade, para cicatrizar aquelas feridinhas que a catapora causa. Então, ele é um agente muito importante em reações de oxirredução. Vejam nessa semicélula, o permanganato, ele reage com 8H+, e recebe 5 elétrons e libera um manganês 2+ e 4 moléculas de água. Então, na hora que eu vou calcular o potencial dessa semicélula,
vai ser o potencial tabelado, padrão, menos 0,0592 dividido por 5, que é o número de elétrons, o logaritmo da concentração de manganês 2+, dividido pela concentração de permanganato, vezes a concentração de H+ elevado à oitava. Então, novamente, a concentração de H+ é extremamente importante para o cálculo do potencial dessa semicela. Variando o pH, eu vou variar essa concentração de H+, e, portanto, variar o potencial dessa semicela. Bom, a equação de Nernst ela também pode ser utilizada para o cálculo da constante de equilíbrio. A gente sabe que essas reações vão acontecendo e, como eu disse, essa reação ela é espontânea enquanto esse potencial for positivo. Então ela vai sendo consumida, né, as concentrações vão sendo consumidas e vão produzindo aqueles produtos. Vai chegar um ponto em que essas concentrações fazem com que o potencial então seja invertido. Ela passa a ser espontânea no sentido inverso ao que ela vinha acontecendo. E aí nós chegamos no ponto de equilíbrio dessa reação. Então, pensando numa reação onde uma espécie reduzida reage com uma espécie oxidada para formar uma segunda espécie reduzida e uma segunda espécie oxidada, como eu falei, a primeira semicela seria a espécie reduzida 1 virando a espécie oxidada 2 e a espécie oxidada 1 virando a espécie reduzida 2. A gente vai sempre escrever no sentido da redução. Então, a primeira espécie, que é a espécie que eu chamei aqui de oxidada, vai ser o potencial de redução dela, menos 0,0592 dividido pelo número de elétrons, o logaritmo da espécie oxidada 2 dividido pela espécie reduzida 1. E, no caso do potencial da espécie que reduz, seria o potencial padrão dela, menos 0,0592 dividido por N, o logaritmo da espécie oxidada 1 dividido pela espécie reduzida 2. Então, a gente sempre vai escrever, não importa quem está oxidando ou reduzindo, a gente vai estar sempre escrevendo no sentido da redução. Uma vez que isso acontece, então a gente vai juntar as duas semicelas e vai encontrar, né, uma equação bem maior que a gente pode ir simplificando. Então nós vamos juntando aí os que são potencial de redução com potencial de redução, potencial padrão com potencial padrão, colocando em evidência os termos que são iguais e reduzindo essa equação até que nós vamos chegar numa equação mais simplificada, que seria o ΔE, vai ser igual ao ΔE0, ou seja, a variação de potencial padrão, que são os tabelados, menos 0,0592, dividido por N, logaritmo dessa proporção, né, dessa relação das concentrações. Nessa equação de cima, que veio do slide anterior, a gente precisa inverter o numerador e o denominador dessas concentrações para poder ter a reação em equilíbrio e poder utilizar isso como constante de equilíbrio. Então, invertendo o numerador e o denominador, eu mudo o sinal na frente do 0,0592 dividido por n log. Isso é uma propriedade do logaritmo, né? Se eu tenho o logaritmo de uma fração, eu inverto o numerador e o denominador dessa fração, eu tenho que trocar o sinal do log. Então eu fiz isso aqui, e aí no equilíbrio eu posso dizer que essas proporções são a constante de equilíbrio. Então, no equilíbrio, ou seja, quando cada espécie reduzida reagente reage com o oxidado reagente para produzir um reduzido que é produto e um oxidado que é produto, também vai ser igual a um reduzido produto reagindo com um oxidado produto para formar um reduzido reagente e um oxidado reagente. Então, nesse momento de equilíbrio, o potencial dessa semicela é zero. É óbvio, porque o que vai para um lado é consumido, né, produz energia elétrica, mas de lá para cá consome energia elétrica. Então, essa variação de potencial no equilíbrio é zero. Isso vai ser igual à variação tabelada, né, dos potenciais padrão, mais 0,0592 dividido por n, logaritmo da constante de equilíbrio. Então, eu jogo esses valores tabelados para o outro membro, eu tenho 0,0592 dividido por n, o logaritmo da constante de equilíbrio, igual ao ΔE0. Jogando essa fração para o outro membro, eu tenho que o logaritmo da constante de equilíbrio vai ser igual ao número de elétrons vezes a variação de potenciais tabelados dividido por 0,0592. Jogando log para o outro membro, a gente tem, na verdade, 10 elevado ao número de elétrons vezes a variação de potencial padrão dividido por 0,0592. Então eu consigo calcular a constante de equilíbrio dessas reações a partir dos potenciais padrões tabelados dessas substâncias.
Bom, então a partir daí nós podemos estudar o equilíbrio dessas reações e utilizar esse conhecimento para determinar se uma reação ela é espontânea ou não. Então eu deixo aqui uma frase de Rubem Alves. Rubem Alves é um pensador brasileiro que eu gosto muito. Ele escreve muito sobre a educação e eu gosto muito da forma como ele pensa a educação, como ele pensava, né? Infelizmente ele já faleceu. Então ele dizia: somos donos dos nossos atos, mas não somos donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. Atos são pássaros engaiolados, sentimentos são pássaros em voo. Bom estudo e continue então lendo os nossos fascículos para melhorar o conhecimento desse tema.